Olá, meus queridos Talknologers, eu não sei nem se essa palavra existe, mas estamos de volta com o DB1 Talk Knowledge. Eu, Thiago Morello, Timbot. Olá, pessoal. Como vocês estão? Tá animadinho no plano de dominação mundial. Eu, Timbot, Matheus Hernandes, estamos aqui de volta com o quarto episódio do DB1 Talk Knowledge. Fique aqui com a gente que tem bastante coisa pra gente contar. Hoje a gente tá bem internacional, essa é o spoiler, essa é a dica. João, roda a vinheta aí. É isso aí, pessoal. Voltamos com o DB1 Talk Knowledge. Hoje eu tô aqui com ele, Matheus Hernandes. Muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Thiago. Agradeço aí o convite para falar um pouquinho com vocês de tecnologia. E hoje a gente tá bem internacional. Do you speak English? A little bit. O Timbot deve falar um pouquinho também, mas estamos aqui para falar de internacionalização. O Timbot vai arriscar, talvez falar inglês, a gente dá um jeito aqui. E vamos começar já falando sobre Forbes. A gente teve uma novidade boa aí, né? O Timbot conhece bem disso também. Ele já saiu até na capa, né, Timbot? Metis, eu fui capa da Forbes em 2020 e fiquei sabendo que você também saiu lá recentemente. Conta mais pra gente. Vou contar mais um pouquinho. Parabéns, Timbot, por ter saído aí na capa da Forbes. Acho que um dia eu chego lá, se Deus quiser. Mas realmente tem sido uma experiência bastante interessante. Então, um tanto inesperado, a gente fez aí a aplicação para estar junto do Conselho de Tecnologia da Forbes, muito o intuito de networking mesmo, né? A gente está nessa empreitada aí para a internacionalização, um foco maior em posicionar nossa marca, tá mais forte lá fora, da gente ser mais conhecido, e a gente encontrou no Conselho Técnico da Forbes um meio de a gente poder interagir com pessoas que são de outras culturas, com pessoas que são de outros países, com pessoas que têm já essa experiência em expansão e internacionalização, para a gente poder trocar essa ideia e fazer com que essa estratégia de internacionalização da DB1 fosse um sucesso, né? Então eu sou muito agradecido aí a DB1 e a toda a galera que tem me apoiado aí para conquistar esse objetivo de entrar no Conselho Técnico da Forbes. Foi um marco importante desse ano de 2022. Legal. E como você já me disse uma vez, o pai tá flying, gente. É realmente internacional. Você acaba de assumir também, né, uma nova posição dentro do grupo de diretor de operações internacionais, que já é focado, né, com o que você já vinha desenvolvendo. E como que isso vem também com essa ideia de ajudar tanto nesse papel que você está tendo com a Forbes, né, de criar esse networking, e como que essa nova atuação pode realmente aí trazer bons frutos para DB1, para DGS, né? Então. Exatamente. A gente trouxe para 2022 a estratégia de internacionalização com muito mais força do que a gente já teve em qualquer outro ano da história da DB1 Global e do grupo DB1 de uma maneira geral, né? O que a gente fez? Formalizando a posição de diretor de operações internacionais, a gente está colocando força hierárquica, força política, força estratégica em direção a esse foco estratégico que a gente tem aí de internacionalização. Então, realmente está muito atrelado ao papel que eu já realizava quando eu era head da vertente internacional, mas agora ganha um pouco mais de foco, um pouco mais de investimento, um pouco mais de força, ganha prioridade em relação a outros temas estratégicos dentro do grupo e dentro da unidade como um todo, e a gente vai se utilizar bastante disso aí agora para a progressão da internacionalização. Fazendo aí o paralelo com o que você perguntou em relação ao Comitê da Forbes, ele é uma das peças, uma das ações que se encaixa nessa estratégia, né? Então, uma nova posição de diretoria, a participação no Conselho da Forbes, a aquisição de novos parceiros comerciais nos Estados Unidos, são todas estratégias que culminam aí na força da internacionalização do grupo. Legal. Então, é por ali que a gente está indo, a gente está entendendo que é o melhor caminho para chegar lá. Sim. E esse chegar lá requer muito trabalho, como você disse, né? Existe um plano estratégico para tudo isso, né? Até dentro dessa atuação que você está quase 10 anos, né, de DB1. E como que realmente estar focado na internacionalização? É um mercado diferente do Brasil, né? Existem sites diferentes que a gente tem que ter. Até pensando para a galera, por exemplo, empresas que estão assistindo e pensam hoje em dar um passo de internacionalização parecido com esse que a DB1 já vem criando, né? Sim. Como você comentou, nessa trajetória de 10 anos que eu vou fazer aí na DB1, né? Agora em abril do próximo ano de 2023 eu já faço meu 10º ano de DB1.
entrou conforme a gente anda como carreira aqui dentro da DB1. A gente vai se preparando, a gente tem aqui os nossos planos de desenvolvimento individual e eu sou um colaborador mesmo agora na direção como qualquer outro. Eu tive todas as participações dos meus líderes, meus gestores na condução e direcionamento da minha carreira de acordo com o que eu tinha de vontades e o que eu via de perspectivas aqui junto ao grupo. E esse reforço dessas estratégias para a internacionalização, com certeza, como você comentou, é outro mercado, são outras pessoas, são outra cultura, é outro idioma e cada vez mais a gente vai abranger novos países, novos idiomas, novas culturas, né? A gente focou inicialmente essa estratégia de internacionalização em um país, que é os Estados Unidos, né? Mas cada vez mais a gente está fazendo força para angariar clientes na Europa, para ter colaboradores sendo contratados em outros países também. E acredito que essa resiliência e adaptabilidade são fundamentais a nível de empresa para que outras empresas possam também externalizar, possam também exportar seus serviços aí para outros países. Eu acredito que o foco em você ter um idioma padrão voltado a business, que é o inglês, a formação das pessoas nesse idioma, o reforço do posicionamento da marca, tanto a C-level, né, a nível de diretorias entre outras empresas do mundo, quanto a nível realmente de mercado, são pontos aí que com certeza qualquer empresa que quiser exportar tem que fazer. Claro que você vai ter os seus meios, as suas maneiras, os seus comos de fazer, mas esses são pontos aí, marcos que você tem que ir galgando para chegar lá. Legal. Você falou aí sobre cultura... Às vezes o Thiago força a barra. Você sabe se tem algum jeito rápido para entrar na carreira internacional. Qualquer episódio ele quer ir embora. Ele não quer mais trabalhar comigo. Tá rachado o elenco aqui do Talk Knowledge, hein? Tô sentindo isso. Se você quer trabalhar no internacional, fale outro idioma. Acho que essa é a dica 01, né? Fale outro idioma e tenha interesse em conhecer outras culturas e agregar o valor, saber o valor que a sua cultura também agrega na hora de você levar esse serviço para outro país, porque não estão olhando para outro país à toa, estão querendo um pouco daquela cultura, estão querendo um pouco daquilo que você tem agregado, daquilo que você tem de melhor para colocar para rodar. Vamos começar com um Hello Guys. Hello Guys, já ajuda. Mas você falou bastante sobre cultura, né? Sobre levar a cultura. E acho que a frase que você disse agora, que se eles estão olhando para alguém de fora, não é à toa, né? Não é só simplesmente por trabalhar com outra mão de obra, né? Isso. É levar um pouco do que a gente tem, né? Quando a gente fala de trabalho de outsourcing, né? E depois que eu aprendi essa palavra outsourcing, eu me acho demais, né? Agora. Isso. É nearshore, onshore e offshore. Mas, voltando para essa parte, é legal poder levar um pouco da cultura, que é algo predominante também na DB1, né? Quando a gente fala de cultura, o nosso código de cultura por si só, às vezes ele já fala do que é a DB1, né? E acho que levar isso nos trabalhos, nos métodos, né, de desenvolvimento, isso ajuda bastante também. Né? É fundamental até para a criação desse relacionamento. Você pensa, são pessoas que não conhecem o brasileiro, de fato, né? São pessoas que têm um contato, que ouvem falar, ou que têm o estereótipo do que é o brasileiro, mas não sabem o que é o brasileiro de fato. E mais do que isso, né? Eles têm uma visão extremamente genérica. Claro que toda cultura tem seus pontos fortes e tem seus pontos ruins. Mas o mais importante é que, além da cultura brasileira, a gente leve a cultura organizacional, que é algo que a gente tem muito forte, algo do que a gente se orgulha bastante, principalmente por a gente entender bastante o sentido que ela traz no dia a dia, na parte pragmática da coisa. Quando a gente põe os valores culturais que a gente tem em prática, de fato, na execução dos nossos serviços, e a gente consegue demonstrar isso, a gente cria um vínculo muito forte de credibilidade, confiança e segurança nesses clientes. Então, realmente, o ponto de cultura ele é fundamental, porque é ele que dita o nosso comportamento ali dentro do cliente e ele que vai mostrar pro cliente o quão bom nós somos. É o que vai ditar e vai ser a nossa marca lá dentro. É o que vai dar segurança jurídica também, né? Às vezes, pro cara trabalhar com a gente, né? Sim, o item jurídico da coisa, ele fica ainda mais confuso, né? Porque a lei no seu país é uma, a lei no país que está vendendo é outra. A relação entre esses países, ela pode exigir que coisas da lei de quem recebe e da lei de quem vende seja feito um certo mix ali entre as duas coisas, né? Para falar de uma maneira mais simples, né? Mas realmente, se você constrói credibilidade e confiança, você precisa menos
seguir cláusulas e coisas contratuais e nesse relacionamento de confiança você consegue fazer o trabalho progredir sem que você tenha que exigir ou demandar alguma coisa jurídica de fato, né? Isso é muito bom, faz o trabalho fluir com maior naturalidade. Sim. Mas a gente falou de cultura, né? Como isso ajuda também na hora que traz a confiança, a segurança, né? Quando esse relacionamento ele fica mais estreito. Mas além disso tem outros desafios também, né? De estar lá. Né? Quais são os desafios hoje da internacionalização? Além da língua, além de conhecer uma cultura diferente, nos processos mesmo, né? Como a gente pode tentar sintetizar aí o que é mais fácil cair no erro, que o cara talvez tenha que se atentar mais. Boa. A gente chegou a dar uma pincelada no assunto, mas um dos pontos que gera bastante dificuldade e pode gerar muitos empecilhos aí em relação a concluir o fechamento de negócio, né? É a parte legal, porque geralmente se você tem uma firma no Brasil, você tem um escritório de advocacia nacional que te representa, que conhece aí com louvores a lei brasileira, mas quando você leva isso para fora do país, é outro conhecimento necessário, são outras leis que precisam ser estudadas e você tem que ter o coverage jurídico ali para que você possa fazer negociações estando amparado juridicamente. Então, uma das dificuldades é essa, porque cada um tenta trazer um pouquinho mais para sua zona de conforto, o cliente quer um pouco mais ali relacionado às leis dele, você quer um pouco mais relacionado às suas, justamente porque você tem um maior conhecimento, um maior domínio sobre aquele assunto, né? Então isso pode trazer uma dificuldade bem grande. Outro ponto que é até uma das vantagens de estar no Brasil é a zona de fuso horário. Pode fazer bastante diferença se você pega alguém, por exemplo, que está na costa do Pacífico com alguém que está aqui no fuso horário brasileiro, pode aí dar 4, 5 horas de diferença aí de fuso, né? Então, é algo que pode ser um dificultador, dependendo do quão crítico é para aquele cliente estar disponível em um certo período de horário. Isso o Brasil acaba ganhando bastante vantagem, porque por mais que exista essa diferença, alguém que está nos Estados Unidos, alguém que está na Índia, por exemplo, existe um gap de horário muito maior do que o que a gente teria aqui no Brasil. Então isso pode fazer bastante diferença também. Claro, a aquisição de pessoas que falam inglês, então o idioma, como você comentou, é uma dificuldade ali na comunicação, mas você ter pessoas disponíveis para trabalhar que falam inglês também é uma dificuldade que precisa ser vencida e precisa de meios criativos para a gente conseguir ter mais gente trabalhando junto com a gente, falando inglês e tendo a possibilidade de atender esses clientes. Então, existem algumas barreiras operacionais, mas nada que a gente também não tenha com clientes nacionais, né? Em relação a máquinas, acessos, toda a parte de infraestrutura, mas aí já são coisas que a gente está acostumado a lidar. Legal. Você pegou bastante sobre pontos de legislação, né? Acho que talvez seja o mais crítico pensando em territórios diferentes, né? Porque podem ter linguagens diferentes. E isso, em época de Lei Geral de Proteção de Dados, fica até mais complexo, né? O primeiro material seu, inclusive, da Forbes, fala sobre isso, né? Sobre como tratar entre uma empresa americana, por exemplo, uma empresa brasileira, podem conversar nesse sentido, né? Como é realmente, né? Tentar traçar isso dentro de um contrato, né? Eu tomo conta dos dados, você toma conta, e isso também me garante atributos maiores se fica da minha confiança. Sim, toda relação contratual, relação de negócio, ela tem risco, certo? Eu posso, na hora que eu estiver prestando um serviço para você, cometer algum erro e te acabar fazendo que você tenha algum tipo de prejuízo com o seu cliente final, ou que você tenha algum esforço a mais que talvez você não teria se não tivesse cometido esse erro. Enfim, a prestação de serviços em si, ela tem esses pormenores em relação a contrato. Quando se fala a respeito aí de proteção de dados, cibersegurança e leis de proteção de dados, né, a gente também está falando de uma certa cobertura, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei brasileira, a GDPR é uma lei europeia. Nos Estados Unidos não existe uma lei centralizada para todo o território nacional. Existem as principais, né, que às vezes são seguidas por mais estados dentro dos Estados Unidos, mas realmente não é uma lei consolidada ali a respeito. Existem estados que juridicamente têm um histórico maior de ter jurisprudência a respeito de
fatores relativos aí à proteção de dados e à segurança de dados, né? Mas quando você está falando que eu vou vender um serviço que eu posso talvez estar adquirindo dados que vêm dos Estados Unidos, que eles, na lei de proteção de dados brasileira, podem me considerar ali como talvez um controlador daqueles dados, um manipulador daqueles dados. Na lei americana não. Existe uma certa dificuldade em se chegar a um consenso de qual é a regra correta a ser utilizada. Né? É claro que isso vai exigir muito bom senso, vai exigir muita negociação, mas realmente é um dificultador. Né? É um bloqueio aí que exige aí soluções bastante criativas para fazer com que funcione, mas existem meios, seguro, cláusulas jurídicas, a própria negociação diretamente com o cliente, que é o meio mais simples e mais eficaz aí de fazer essas coisas acontecerem, são aí possibilidades para a gente desviar desses problemas aí no meio do caminho. Né? Mas realmente existem essas dificuldades e a parte de proteção de dados, segurança de dados, que eu publiquei aí o artigo na Forbes, eu dou lá algumas dicas aí a respeito de como lidar com esses pontos aí de uma maneira um pouco mais detalhada. Legal. É bom porque são vários critérios, né, acho que podem ajudar, né, tanto na proteção de dados de forma geral, quanto nessa questão de negociar com um fornecedor de país diferente, né. E pegando isso tudo, Mads, em que fase a gente pode dizer, então, hoje que a DB1 Global Software está, que teve mudanças, né, recentemente, tem um posicionamento um pouco mais direcionado, também com foco em internacionalização, né? O que a gente já pode abordar em relação a esse novo passo? É um passo importantíssimo, né? Eu acredito que a gente estava engatinhando, agora a gente vai começar a andar, mas ainda estamos bastante no início, tá? É o início de uma jornada, com certeza. A gente ainda tem muito a angariar aí de nome, de mercado, de clientes, de pessoas trabalhando na vertente internacional, mas temos aí muito boas perspectivas em relação a isso. A gente vê que no futuro, hoje, a nossa carteira aí, que é 90% nacional, 10% internacional, a gente vê aí com um potencial bastante grande até desse cenário se inverter num futuro próximo de alguns anos, tá? Da gente atender aí muito mais clientes para fora do país do que aqui internamente, tá? É um mercado aí que tem se mostrado bastante atrativo, bastante lucrativo, bastante interessante, e que a gente está, a partir do momento que está entrando nesses clientes, conseguindo dar passos maiores comercialmente falando, trazendo esses caras para dentro de casa, a gente está conseguindo se resolver bem, entregar muito contento desses clientes, ter excelentes feedbacks, excelentes comentários, excelentes indicações dessas pessoas. Então, operacionalmente falando, a gente tem dado conta aí com a expertise aí de 22 anos de DB1, né? Então esse é um ponto bastante interessante aí, do qual a gente se aproveitou de ter ficado tão forte nacionalmente. Sim, né? E a DB1 tá nessa fase de globalização, isso levando em conta todas as marcas também, né, que hoje compõem aqui. Então acho que o futuro é esse, não tem como a gente nem olhar para trás mais. E falando em futuro mesmo, né, o que a gente também pode dizer do futuro da tecnologia, né? Tanto voltado para a parte de desenvolvimento, que é hoje a parte atuante da DB1 Global Software, né? Mas o que a gente pode esperar do cenário de tecnologia, né? Que muda rapidamente, né? A gente fala de metaverso, a gente fala de inovação, tem tanta coisa acontecendo, né? Exatamente. Com certeza eu vou estar sendo leviano aqui se eu estiver cravando alguma coisa para você que vai acontecer. Amanhã já mudou. Exatamente, tá? Então, um cenário de 6 meses, né, em tecnologia é uma eternidade, né? Algumas coisas a gente entende como mais certas, né? Como, por exemplo, o investimento em pessoas, em satisfação de colaboradores, com certeza vai ser fundamental. A mão de obra vai estar cada vez mais escassa. Então, isso é algo que dá para assegurar. Né, a parte de segurança de dados também vai continuar em voga, em alta aí por bastante tempo. Inteligência artificial e lidar com dados como data engineering, o data science também vai continuar crescendo bastante. Então, esses são pontos que dá para a gente cravar. Internet das coisas, você comentou até das NFTs, criptomoedas, são todos pontos aí que ainda vai surgir muita coisa a respeito dessas tecnologias, tá? A gente também tá só no começo, tá? Então, temos um entendimento aí de que é mais ou menos para lá o caminho. A gente deve continuar na nossa pegada, na nossa cultura, investindo nesses pontos e evoluindo para chegar em níveis tão bons quanto a gente é no desenvolvimento das outras tecnologias também. Mas estamos vendo que o futuro é para lá. O futuro para esse aqui é dominação mundial. Exatamente. É só isso que ele fala. Estou pensando em unir meus colegas para debater o futuro da tecnologia também. Acho que conseguiríamos dominar tudo.
Eu acho que sim, acho que é pra lá mesmo, em Timbot. Não, e ele dá risada ainda. A regra dele, ele frisa isso em todo o programa, que ele vai dominar o mundo e matar os humanos. O primeiro ele já começou falando que ele odeia os humanos e identificou até o carinha que quase quebrou o braço dele, né? Vixe. Até entregou. Então é isso, Mads. A gente falou bastante hoje aqui de internacionalização. A gente falou de Forbes, falou da atuação de DB1 Global Software dentro desse mercado. Falamos de futuro da tecnologia, que esse aqui só pensa em dominação mundial, né? E ele sempre vai falar disso. Mas acho que foi um bate-papo legal. A gente conseguiu falar bastante, tanto para empresas que querem se posicionar dessa forma, tanto para pessoas que querem trabalhar desse jeito. Então, galera, foca no inglês. Vai estudar inglês, eu acho que é o primeiro ponto de tudo, né? E é isso, mas agradeço a participação, né? E fica o convite aí pra gente falar de mais coisa, falar de futebol americano, o que você quiser falar. Rapaz, tamo junto, falar de bolinha de gude, tamo aí, não tem problema não. Tá, eu que agradeço o convite, tá, Thiago? Foi bem leve, bem divertido aí o bate-papo. Gostei bastante de interagir com você, com o Timbot aí pra dominação mundial. Só não vai esquecer que eu tô ajudando aqui, tá, Timbot? Depois, porque na hora de escolher os humanos ali... Você ainda tem salvação. E ele já deixou claro que na primeira oportunidade ele me joga na vala. Tá bom, mas muito obrigado pela oportunidade, viu, Thiago? Imagina, é isso, pessoal. DB1 Talknology, episódio 4, internacionalização... gringa, comércio, e eu me enrolei tudo agora aqui nesse final, então tá. Não sei de onde eu tirei. Galera, não vai me mandar nenhum a gente se vê na próxima semana. É isso aí, até a próxima, galera. Falou. Eu vou manter todo esse final embolado, tá?